Bem-vindo ao Devocional, encontrando a sua verdadeira identidade. Estamos hoje no nosso terceiro dia. O tema de hoje é pecador necessitado de perdão. Adão, quando Deus colocou ele no paraíso, ele ordenou que não se comesse de uma árvore. Essa foi a única condição que Deus colocou para Adão para poder continuar no paraíso. Só que Adão, a partir do momento que escuta Eva e decide comer da fruta, ele desobedece à ordem de Deus. Isso gera uma quebra de relacionamentos. Isso gera o que chamamos de pecado. Isso gera o que chamamos de morte. Morte no relacionamento de Adão, homem e Deus. E acaba que todos os seus filhos herdam também esse pecado, essa quebra de aliança, herda esta morte nesse relacionamento. Como nós somos filhos de Adão, descendentes de Adão, nós herdamos também esse pecado, ou seja, nós nascemos com uma natureza pecadora. Não nascemos do pecado, mas com uma natureza pecadora, ou seja, nós nascemos com o pecado, não do pecado, ok? Então, ou seja, nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de alguém que restabeleça esta condição de relacionamento de novo com Deus, porque este é o desejo de Deus, que mantemos um relacionamento com Ele, que possamos voltar a nos relacionar de forma íntima com Ele, como Ele se relacionava com Adão no início, quando ele descia todos os dias para conversar com Adão, quando ele descia todos os dias para perguntar para Adão como que foi o seu dia, como que passou o dia, o que que aconteceu, o que que ele fez naquele dia. Mas por causa daquele ato de desobediência, ele perdeu este relacionamento. E Deus quer nos reconectar. Por isso, nós precisamos de um Salvador, porque nós sozinhos não conseguiremos nos restabelecer, não vamos conseguir nos reconectar. Então, Deus fez o quê? Ele enviou um Salvador para nós. Ele enviou Jesus Cristo para podermos nos reconciliar com o Pai. É lindo isso. Como que vamos fazer isso? Basta entendermos que sozinhos não iremos fazer essa reconexão. Precisamos de quem? Precisamos de Jesus Cristo. Ele vai fazer essa ponte, essa ligação. Como que vamos fazer isso? Reconhecendo que Jesus Cristo é aquele que vai nos levar de volta ao relacionamento com o Pai, declarando que Jesus Cristo é o nosso único caminho, é o nosso único Salvador, é o nosso o único que vai reconectar-nos ao Pai. Amém? Por isso, eu convido você, né, a reconhecer que você tem uma natureza pecadora, que você precisa desse Salvador, né? E você precisa se esforçar para manter longe do pecado do dia a dia. Porque a partir do momento que você reconhece que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, você precisa também lutar contra os pecados diários. O que é o pecado diário? A mentira, a corrupção, a prostituição, né? A ganância, o egoísmo, a falta de amor pelo próximo, tudo isso. Amém? Então, nós precisamos entender que sozinho não vamos conseguir. Nós precisamos de Jesus Cristo e precisamos também sermos fortes e lutar contra isso. Não adianta falar, é só uma mentirinha, é só uma trapaça aqui, amanhã eu recompenso. Não. O hoje é o que precisamos fazer, é o hoje. Ou seja, precisamos ser diferentes hoje, largar a velha criatura, fazer aquilo que convém a Deus e não a nós, ok? Quero ler com vocês Romanos 6:23, que está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Romanos 7, do versículo 15 ao 16 e do 18 ao 21, diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu quero, e sim o que detesto.
Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero. Esse sim eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim como encontro essa lei, quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Em Romanos 5, do 12 ao 16, diz: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muitos mais a graça de Deus, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo. Foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Profundo, né? Pois é, te convido a confessar os seus pecados, a reconhecer que você é pecador e necessita de Jesus Cristo para receber o dom gratuito de Deus, que é a salvação. Amém? Fique com Deus, um excelente dia para você. Compartilhe este devocional, assista os demais e que você possa reconhecer que somente em Jesus Cristo vamos herdar a vida eterna. Até a próxima.